Bíblia em Josué capítulo 4. Josué capítulo 4. Nós estamos na primeira parte de 3 partes da nossa série de exposição baseada no livro de Josué. Essa primeira parte, ela é constituída de 7 mensagens. Essa é a 5ª mensagem, então nós temos mais 2 antes de encerrarmos essa primeira parte. Nós temos visto e caminhado no livro de Josué, entendendo que o livro ele tem o papel de ser uma ponte entre aquilo que acontece em Deuteronômio e aquilo que acontece em Juízes. É a transição do povo de Israel entrando na terra prometida, deixando o deserto para então viver no contexto da terra prometida. E o livro de Josué contribui justamente para nos ajudar a entender esse processo na história do povo de Israel e principalmente nos ajudar a entender de que o êxodo não é um evento isolado. O Senhor livrou o povo de Israel do Egito para colocá-lo numa terra, a terra prometida. E é o que temos visto no livro de Josué. Em particular, na passagem de hoje, Josué capítulo 4, versículos 1 a 24, nós vamos ver como essa passagem amarra ainda mais o êxodo com a entrada na terra prometida. Essa passagem tem um papel importante para identificar aquilo que acontece na terra prometida, em particular a passagem no Rio Jordão, para aquilo que aconteceu no êxodo, a passagem pelo Mar Vermelho. Então, recapitulando para que você tenha os grandes eventos frescos na cabeça, Deus separou um homem chamado Abraão, em Gênesis capítulo 12, através do qual ele prometeu abençoar todas as famílias da terra. Por meio da linhagem de Abraão viria o Messias, o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. De Gênesis 3,15, há uma grande expectativa de quem seria esse descendente da mulher que viria a reverter aquilo que o pecado distorceu. Abraão, então, aguarda por anos, por décadas, o filho da promessa. Ele nasce, é Isaque. Isaque, então, tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú é o primogênito e Jacó o seu irmão. Esaú um caçador e Jacó um pouco mais pacato, o Masterchef. Não é? E nós vimos e estudamos isso um tempo atrás, de que essa história conta para nós justamente a graça de Deus. Não por mérito algum, mas simplesmente por causa da graça de Deus. De Jacó, então, tem uma família, uma grande família e uma grande confusão, e é dessa família de mais ou menos 70, que vão parar no Egito, a maneira como Deus providenciou de poupar sua vida, e depois por meio da vida de José, filho de Jacó, que esses 70 viram um par de milhão. Não é? Esse par de milhão é escravizado no Egito. Eles passam cerca de 400 anos no Egito, eles clamam, o Senhor escuta o seu clamor, então Deus suscita um libertador, e o seu nome é Moisés. Moisés, então, é um homem levantado por Deus para trazer libertação para o povo de Israel. É usado por Deus. Moisés liberta o povo de Israel tem uma grande saída do Egito. A gente fica empolgado lendo a narrativa e então o povo cai em incredulidade, coração endurecido. E por causa dessa incredulidade, eles peregrinam por cerca de 40 anos no deserto. Peregrinam por 40 anos no deserto até que toda essa geração trocasse, exceto 2 pessoas, Calebe e Josué. Josué, então, é o líder escolhido por Deus para liderar o povo para dentro da terra prometida, e é assim que começa o livro de Josué. Até então, nós temos visto o povo relembrando promessas, se organizando, e agora eles estão prestes a cruzar o Rio Jordão. Na última mensagem, eles cruzaram o Rio Jordão, e o capítulo 4 está amarrado com o capítulo 3. Nós vamos ver algumas repetições e algumas nuances diferentes aqui, nos chamando a importância de lembrar. Lembre-se de lembrar o que o Senhor fez por você. Lembre-se de lembrar quem é o seu Deus. O povo de Israel não poderia esquecer. E isso tem um papel importante na construção de uma confiança, na construção de uma fé que não vai ser intimidada diante dos inúmeros desafios que Josué e o povo haveriam de enfrentar e que eu e você enfrentamos. Uma confiança que esteja de fato alicerçada no Senhor. E é onde nós temos construído algumas das nossas aplicações. Nós queremos sim ser confiantes por causa da graça de Deus, na certeza da presença divina e para a glória de Deus.
Nós temos visto como o tema da presença do Senhor foi muito presente na última mensagem através da arca do Senhor. E hoje nós temos a amarração de toda essa presença, de toda essa confiança que é construída nas promessas do Senhor com um propósito, o propósito da glória de Deus. Meus irmãos, nós temos resposta ao medo e à fé tímida numa confiança alicerçada nas promessas de Deus. É o que nós temos visto, é o que nós temos tirado de aplicações até agora. Também reconhecemos de que a graça atua num caminho nem sempre limpinho, mas que nos purifica por completo e nos restaura no serviço. Foram as lições que nós tiramos do episódio de Raabe, a improvável, em que Deus não só a salvou, mas a usou tremendamente e a colocou na linhagem do nosso Senhor. Toda essa transformação é operada pelo Senhor e Ele irá deixar claro que a obra é dEle. Vai ficar claro que é Ele quem faz. E a passagem de hoje soma um elemento importante na nossa compreensão da obra do Senhor, o que Ele fez na vida e na história do povo de Israel e continua fazendo na nossa vida. A graça que transforma, nos transforma para a proclamação da glória da sua graça. Meus irmãos, nós somos alvos da graça de Deus e como trunfos da graça de Deus, troféus da graça de Deus, nós proclamamos essa maravilhosa graça, simplesmente pelo fato de existirmos e simplesmente pelo fato de abrirmos a boca. Essa é a razão por que Deus nos salvou, essa é a razão por que Deus nos juntou, nos organizou para a proclamação da sua graça. Bom, em Josué capítulo 4, versículos 1 a 24, eu quero destacar para você 3 movimentos na nossa leitura. O primeiro dele é que o Senhor orienta Josué a edificar um memorial da travessia do Rio Jordão. Você vai ver isso nos versículos 1 a 8. Depois, nos versículos 9 a 18, Josué e o povo de Israel cumprem as ordens de Deus e o milagre fica claro, é evidenciado, é escancarado. Mais detalhes sobre a travessia nos é dado, na travessia do Rio Jordão. E nos versículos 19 a 24, o propósito da travessia fica claro ao ser associado com a travessia do Mar Vermelho. Okay? Bom, preste atenção então em nossa leitura, a arca do Senhor, preste atenção nas ordens de Deus e vamos então à leitura do texto, Josué capítulo 4, versículos 1 a 24. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados, pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança. E ali estão até o dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meio tribo de Manassés, armados, na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés.
Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como dantes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, no lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou a Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras, fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra e da urgência de lembrarmos, ó Deus, tão grande salvação que o Senhor nos deu. Eu peço a Deus que Teu Santo Espírito aqueça os nossos corações para mais uma vez lembrarmos, recordarmos, ativamente lembrarmos da salvação que o Senhor nos deu e respondemos com santidade, com uma vida de santificação. Por causa da Tua graça, movido por fé e por um propósito muito específico, a glória do Seu nome. Que o Senhor seja glorificado no nosso meio e através de nossas vidas, através da história e da vida da Igreja Batista Maranata. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o que o Senhor fez para nos livrar é a mensagem que lembramos para proclamarmos a glória da graça do Senhor para um mundo que não o conhece. A mensagem que nós proclamamos é a mensagem que nós somos chamados a não esquecer. E essa mensagem que nós somos chamados a não esquecer é a mensagem que nos transforma e que nós proclamamos. Meus irmãos, tudo acontece ao redor de uma pessoa, tudo acontece ao redor do nome de Jesus. E aqui nós estamos diante de um padrão em Josué capítulo 4, da importância de lembrarmos dos feitos do Senhor e qual o propósito de lembrarmos dos feitos do Senhor. E antes de tudo eu quero propor para você que nós somos chamados a lembrar da salvação do Senhor. Hoje, de uma forma muito especial, nós celebramos a ceia do Senhor. De uma forma visual, de uma forma que mexe com os nossos sentidos, porque nós experimentamos, nós tomamos o vinho, nós comemos do pão, nós somos lembrados de uma forma especial do que Cristo fez por nós. E nós não fazemos isso de uma forma isolada, nós fazemos isso de uma forma conjunta, dentro de uma comunidade. Essa é uma experiência de lembrança, de algo que eu e você não podemos esquecer. Porque ao longo da história da humanidade, nós entramos em fria, nós entramos em problemas, porque nós nos esquecemos. Eu e você temos a tendência de esquecer dos feitos do Senhor e viver em amnésia espiritual. Lembre-se de lembrar. Meus irmãos, uma das razões, inclusive, que nós nos reunimos dominicalmente é para nos lembrar. Lembrar do quê? De tão grande salvação. De olharmos para um monte de pedras e lembrarmos, o Senhor parou o Rio Jordão. De lembrarmos uns para os outros de que Cristo pagou o preço dos meus pecados. Isso tem um efeito sobre nós, isso tem um efeito sobre o nosso coração, na edificação da nossa fé para a glória de Deus. É de suma importância que você se reúna e você reconheça. Nós temos a tendência de esquecer. Nós esquecemos. Não é à toa, então, que o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Triste realidade quando esquecemos o que Cristo fez por nós. Somos capazes de contar a história, mas vivemos como se isso não fosse uma verdade que mudou a nossa história. Não é à toa, então, que o teólogo Ralph Davis diz o seguinte: o grande inimigo da fé pode ser esquecimento. E ele não diz isso simplesmente empolgado com a passagem, mas com respaldo de inúmeros episódios bíblicos, como, por exemplo, Deuteronômio capítulo 8, que diz o seguinte: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno,
para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Presta atenção agora. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E Moisés continua relatando uma porção de coisas que o povo de Israel não podia esquecer. E por que ele traz essa urgência, na iminência de entrar na terra prometida? Porque o povo de Israel tem a tendência de esquecer os feitos do Senhor. Porque nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, fazer isso em memória de mim, para que a gente não esqueça o que o Senhor fez por nós. Ou nós nos esquecemos e vivemos como se não fosse realidade, ou nós ficamos tão familiarizados com essa verdade que passamos a viver como se ela não tivesse impacto no nosso dia a dia. Essa é a urgência do nosso chamado de não esquecer daquilo que o Senhor fez por nós. Nós temos essa tendência, meus irmãos, a tendência de esquecer dos feitos do Senhor e viver em amnésia espiritual. O povo acabou de experimentar mais um dos grandes feitos do Senhor. E é curioso como o texto muitas vezes chama tanta atenção desse momento, desse cruzar o Rio Jordão, que parece que não é algo que acontece todo dia. Olha, você já imaginou se nós fôssemos chamados a fazer um memorial? Faça um memorial por causa das noites de sono. Puxa, mas todo dia a gente tem isso. Não é um negócio que você vai esquecer. Mas aqui nós estamos falando de um feito especial. Aqui nós estamos falando de um evento importante, quase que um paradigma na história da salvação de Israel. Eles estão cruzando o Rio Jordão. Meus irmãos, nós somos chamados a lembrar dos grandes eventos da história de salvação, porque isso muda a sua história pessoal de salvação. São os eventos que transformam vidas, histórias que precisam ser contadas, porque todas elas contam a mesma história, a história de Jesus Cristo, que viveu a vida que nós não conseguimos viver, morreu a morte que nós deveríamos morrer, ele morreu, no terceiro dia ressuscitou, ele está vivo e ele voltará. Todos os domingos, todos os dias, nós precisamos nos lembrar da boa e velha história que não fica caduca. E que trabalha em nossos corações uma percepção renovada de quem é o nosso Deus, lembrando do que Ele fez por nós, realinhando a nossa vida de obediência em submissão ao Senhor para a glória de Deus. Quando esquecemos da salvação do Senhor, vivemos estagnados, em retrocesso espiritual. O povo não podia esquecer do que o Senhor fez. O povo não podia esquecer, e esse memorial das 12 pedras seria não só para eles agora, mas para eles no futuro. Os seus filhos olhariam aquele amontoado de pedras e diriam: o que é isso aqui? Aqui que elas apontam. Então seus pais diriam: isso aqui nos lembra do dia em que o Senhor abriu o Rio Jordão, as águas estancaram e nós passamos a seco. Nós passamos a seco. Mas aonde que é? Bom, tinham 2 montes de pedra, um no meio do Jordão. Olha, é ali que os sacerdotes ficavam. Carregados, eles seguravam a arca e abriu ali. Ali tem um monte de 12 pedras, versículo 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. E ali estão até o dia de hoje. Até o dia em que o livro de Josué foi fechado, aquele monumento lá estava. E quem passasse, visse aquelas pedras no meio do Jordão, diria: o que é aquilo ali? Aquilo lá mostra e aponta o lugar exato onde os sacerdotes seguravam a arca e o povo passou terra seca. Versículo 20, as 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou a Josué em coluna em Gilgal, apontando inclusive o fato de que ali era um memorial de que o Senhor cruzou o Rio Jordão com o povo de Israel. Ele passou o povo de Israel por meio do Jordão. Meus irmãos, quando esquecemos da salvação do Senhor, vivemos estagnados. Considere 2 Pedro capítulo 1, versículo 9. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Que coisas são essas? Que coisas são essas que, quando não estão presentes, nós vivemos como se não tivesse havido uma purificação dos nossos pecados?
O contexto anterior nos ajuda a entender, visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Agora presta atenção nos versículos 5 a 8. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Alguém que esqueceu da purificação dos seus pecados não é alguém que esqueceu alguns fatos históricos referentes ao sacrifício de Jesus. Alguém esqueceu a purificação dos seus pecados, é alguém estagnado no seu crescimento espiritual. É alguém que não cresce nas virtudes cristãs, que até sabe articular o evangelho, mas esqueceu a purificação dos seus pecados. Hoje é dia de você olhar para Gilgal, no meio do Jordão, e dizer: Jesus morreu por mim, eu tenho que viver diferente. Eu preciso viver diferente. Jesus morreu por mim. Mas isso nós não conquistamos no grito, mas isso nós não conquistamos na nossa força, nós conquistamos absolutamente, nós recebemos como herdeiros da realidade de que Jesus é o nosso Salvador. E se você estava na EBD hoje cedo, você sabe que a realidade do pecado nos impede de qualquer tentativa de autorreforma. Nós precisamos de Jesus. E hoje é dia de lembrar disso mais uma vez. Seja você alguém que ainda está morto nos seus pecados. Você está aqui, entrou nesse lugar, a convite de alguém, você está olhando tudo que está acontecendo, você achou legal que o pessoal cantou, o pessoal descobriu, entregou um lanchinho, o pessoal orou, você achou tudo aquilo meio diferente. E aí você está ouvindo essa mensagem, falando assim: cara, eu estou entendendo mais ou menos o que ele está falando. Já ouvi falar de Egito, já ouvi falar, e está tudo muito novo para você. Mas você já entendeu que tem algo significativamente errado com a sua experiência. A vida parece que é torta, a vida é quebrada. Essa é a realidade do pecado. E hoje é dia de salvação, é você entender que aquilo que você experimenta de ruim é só um indício da grande realidade, que é a pior dos mundos, que é estar debaixo da ira de um Deus santo, na ira de um Deus vivo, no qual não tem pecado e não podemos estar com Ele, a não ser que alguém pague o preço dos nossos pecados. Jesus Cristo purificou os seus filhos por meio de um sacrifício na cruz. E hoje nós lembramos disso de uma forma especial. Nós comemos o pão, lembramos de que Jesus foi surrado no nosso lugar. Nós tomamos o vinho, lembramos que o sangue dele foi derramado em nosso lugar. E essa experiência, nós fizemos isso com irmãos, lembrando que nós somos salvos, tirados das trevas, colocados no reino de luz e colocados dentro de um corpo. Nós somos um em Cristo Jesus. Fomos lembrados disso de uma forma especial, você não pode esquecer disso. O povo de Israel não podia entrar na terra prometida sem uma melhor entrada como essa. Lembre-se. Toda vez que eles vissem aquele amontoado de pedras, eles iam lembrar: olha só o que Cristo, olha só o que o Senhor fez por nós. Toda vez que você entra aqui, você tem que lembrar o que Cristo fez por mim. O que Cristo fez por mim. Meus irmãos, agora a lembrança é um exercício coletivo e em unidade, não meramente individual. É fascinante aqui porque a ordem do Senhor para o povo, para Josué era: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo. O povo está entrando como um só povo. Independente do tamanho das tribos, agora é um só povo. E aquelas 12 pedras apontando para essa realidade. Lembrança como esse exercício coletivo, em unidade, não meramente individual. Agora, essa lembrança, ela é um exercício ativo e para as futuras gerações. Olha só o que diz o final do versículo 7 mais uma vez. Diante da pergunta dos filhos, para os pais, diante das pedras, que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel.
Aqueles que testemunharam provavelmente iriam guardar isso por um tempo na sua memória, e aquele monumento iria informar as próximas gerações. Meus irmãos, essa noção de lembrança é mais do que trazer à memória. Envolve lembrança, envolve interesse, envolve uma reflexão até certo ponto afetuosa, que nos mexe por completo, em um nível que nos leva a uma ação correspondente, quando necessário e cabível. Ou seja, não é simplesmente relembrar fatos, mas é uma lembrança que mexe no nosso coração por completo, nos levando a um desejo de uma ação correspondente. O que o Senhor fez por mim, agora eu faço por Ele. O povo foi liberto do Egito, o povo foi liberto da escravidão do Egito para ser uma nação santa, para representar visivelmente o Deus invisível, onde o Senhor os colocou, lá no umbigo do planeta da terra antiga, a Palestina, onde todo o comércio circulava, e as pessoas ali passariam e veriam um povo diferente, representando o Deus criador dos céus e da terra. E não foi assim comigo e com você? Salvos por Cristo Jesus, sendo transformados numa nova criatura, estamos agora aprendendo a nos revestir de um novo homem, para que o mundo veja que existe um Deus, para que o mundo veja a glória de Deus, onde? Naqueles que estão crescendo à semelhança da expressão da glória de Deus, a saber, Jesus Cristo. Meus irmãos, então não é qualquer lembrança, mas a lembrança do que o Senhor fez e segue fazendo. Enquanto nações marcavam seus próprios triunfos, o povo de Israel era chamado para marcar a vitória do Senhor. É isso que nós proclamamos. Nós não proclamamos quão espertos nós somos, nós não proclamamos absolutamente nada a não ser o que Cristo fez por nós, essa embaixada dos céus. É isso que nós proclamamos, essa é a nossa mensagem. Somos chamados a lembrar da salvação do Senhor. Não só isso, mas a proclamação da mensagem acontece num contexto de obediência. Nos versículos 9 até o versículo 18, há uma repetição da travessia do Jordão com alguns elementos de resposta obediente, tanto das tribos de Ruben, Gade e metade de Manassés. Nós já vimos isso e a importância disso na história do povo de Israel. Como também dos sacerdotes, que agora escutam a palavra de Josué, eles marcham e depois que todo o povo passa, assim que esses sacerdotes carregando a arca do Senhor, que simbolizava a presença do Senhor, as águas voltam. E nós vemos então esse fechamento de um ato sobrenatural e milagroso no contexto da obediência do povo. O povo está obedecendo. Porque, meus irmãos, é na nossa obediência que desfrutamos de tudo aquilo que o Senhor prometeu. Esse é um dos furos da teologia da prosperidade, que desassociam as bênçãos do Senhor dos propósitos do Senhor. Já falamos sobre isso. Quando desassocia as bênçãos do Senhor do propósito do Senhor, nós começamos a achar que Deus vai me abençoar, e isso tem a ver com os meus desejos, os meus sonhos pessoais. E aí é essa loucura toda que a gente vê aí fora. E o segundo problema aqui é justamente quando nós entendemos bênção do Senhor fora do contexto de obediência ao Senhor. E ficamos então meio que míopes e a nossa visão fica ofuscada para entender quando a boa mão do Senhor está nos abençoando. Porque isso não tem nada a ver com os propósitos do Senhor, aí confundimos tudo. Começamos a achar que bênção do Senhor é só aquilo que é agradável de acordo com a minha agenda, com os meus desejos. Se você vai desfrutar das bênçãos do Senhor, isso está vinculado com os propósitos dEle, que Ele já deixou muito claro para nós, e vai ser num caminho de obediência. Não confunda a voz do Senhor com uma maré favorável de acordo com os teus desejos. É num contexto de obediência. E muitas vezes a obediência nos custa, muitas vezes a obediência é sofrida, mas a obediência é capacitada pela graça de Deus e é para a glória de Deus. E o povo de Israel está aprendendo isso. Se eles vão entrar na terra prometida, que eles não cometam o mesmo erro da geração anterior. Que diante das promessas de Deus, diante de tão grande livramento, duvidaram que o Senhor iria dar terra para eles. E custou 40 anos no deserto e uma geração inteira. Menos 2. Eles precisavam entender de que se eles fossem desfrutar de tudo aquilo que o Senhor prometeu, seria em obediência.
Meus irmãos, a nossa obediência ao Senhor é também um passo de fé nas promessas do Senhor. Ordens são também promessas. Todas as vezes em que nós olhamos na palavra de Deus uma ordem, nós também podemos escutar uma promessa. Se o Senhor está pedindo, é porque Ele também vai nos capacitar. O que o Senhor está pedindo para você que hoje é custoso demais? Para e pensa, aplica isso para o seu coração, aplica isso no seu contexto hoje. Talvez seja um desafio de convívio familiar. Talvez seja um desafio profissional, um passo de fé que você precisa dar e você sabe que isso vai lhe custar. O que é que o Senhor está chamando você a dar um passo de obediência e você está se acovardando? Ser forte e corajoso, para quê? Para abrir o mar? Para abrir o rio? Isso não é o seu papel. Quem faz isso é quem? O Senhor. O seu papel é obedecer. E é lá, vai ser na obediência que você vai desfrutar de tudo aquilo que o Senhor prometeu. E nós temos promessas, meus irmãos. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos muitas promessas. Mas deixamos de desfrutar tudo isso, deixamos de desfrutar do cuidado do Senhor, porque insistimos em estar num caminho onde Ele não está. E o caminho onde Ele está é a obediência. A obediência ao Senhor. A realidade da presença do Senhor deve nos motivar à obediência. Nos versículos 11 e 12, mais uma vez, tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram então os filhos de Ruben, passaram os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Ou seja, em obediência. A realidade da presença do Senhor, simbolizada pela arca do Senhor. E conforme ela passava, o povo obedecendo, marchando de acordo com as instruções do Senhor, que segue o padrão muito claro. O Senhor fala com Josué fala com os oficiais, a palavra se espalha. O Senhor fala com Josué fala com os oficiais, a palavra se espalha. E o povo tinha um canal certo para ouvir a palavra do Senhor e respondia em obediência. Não muito diferente, meus irmãos, do que nós vimos na semana retrasada. De que nós desfrutamos sim da presença do Senhor. Desfrutamos da presença do Senhor que nos motiva a obediência quando estamos engajados na missão que o Senhor nos deu. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Nós desfrutamos da presença do Senhor quando estamos engajados na edificação do corpo de Cristo, da igreja. Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22. Nós desfrutamos da presença do Senhor quando a palavra de Deus está aberta e a palavra do Senhor é pregada. Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Não tem criatura que não seja exposta à palavra do Senhor, é a presença do Senhor no nosso meio. Então, vira a página de entender a presença do Senhor como uma experiência subjetiva, uma experiência cheio de, eu não sei, esbaforida. Estou com medo de falar uma palavra e errar a acentuação de novo, meus irmãos. Meio esbaforida, não é? E a gente fica assim meio eufórico. É a presença do Senhor, a gente nem sabe o que a gente está falando. Quando a presença do Senhor tem manifestações claras e contextos pautados pela sua palavra. Então você pode experimentar coisas muito poderosas, mas se for no caminho da desobediência, não é o Senhor. Não é. É um todinho vencido, ok? É uma noite mal dormida, é uma taquicardia, mas não é a presença do Senhor. No versículo 14, naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Nada diferente do que ele já havia prometido para o próprio Josué no capítulo 3, versículo 7. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. O plano do Senhor tem uma continuidade. E a continuidade dele transcende gerações, mas tem uma linha mestre. Qual é a linha mestre? A palavra do Senhor, a presença do Senhor. Então ele levanta gerações, cai em gerações, ele levanta gerações, cai em gerações, mas a palavra do Senhor segue firme, edificando o povo de Deus, e no nosso caso, edificando a igreja do Senhor.
Porque o serviço, meus irmãos, é um privilégio que evidencia o agir do Senhor para os propósitos do Senhor. Você já parou para pensar de que muitas das coisas que nós nos propomos a fazer para o Senhor, nós não vamos ver o ciclo completo. Nós não vamos ver. Sempre é um desafio pensar na fé de Abraão. Abraão recebeu uma promessa poderosa, não é? Você vai ser o pai de uma grande nação. Abraão, uau, né? Olha, de ti serão benditas todas as famílias da terra. Décadas se passaram. E o que ele viu? Isaac. Ele viu Isaac. Mas ele viu pela fé. Ele viu pela fé. Nós não temos ideia do que o Senhor vai fazer na zona norte de São José dos Campos. Nós não sabemos. Nós não temos ideia como a Igreja Batista de Betel em Atlântida vai seguir na próxima década, daqui 20 anos, daqui 30 anos. Nós não sabemos o que vai acontecer na Sibéria. Nós não temos ideia de o que vai sair daquele orfanato em Uganda. Nós não sabemos o que Bidão vai fazer. Bidão. Como o Ministério de Esportes vai se desenvolver. Nós não temos que saber, porque isso pertence ao Senhor. O que nós temos que fazer é obedecer. Obedecer. Eu acredito que Ivan Taylor nem sequer sonhava com o quilômetro 11. Não é? Nem sequer sonhava. Você já imaginou se hoje ele estivesse lá nos Estados Unidos, vendo um filme de tudo que está acontecendo, fica assim, uau, não tinha ideia. Mas graças a Deus que ele veio, né? Graças a Deus que ele veio. Meus irmãos, o servir é um privilégio. E apenas evidencia o agir do Senhor com os propósitos do Senhor. Se engaje naquilo que está sendo proposto, observe o que está acontecendo, não fique de fora. Olha as 12 pedras e reconheça, Jesus me salvou. 12 pedras figurada, né? Jesus me salvou. E eu vou viver para Ele, para os propósitos dEle. A proclamação da mensagem, então, acontece nesse contexto de obediência, onde somos abençoados, onde aprendemos mais dos propósitos do Senhor. A partir do versículo 19 até o versículo 24, nós vemos que nós fomos purificados e salvos para proclamar salvação ao mundo. Deixe-me ler mais uma vez o versículo 19 a 24, e nós vamos reler alguns dos pontos depois também. Mas note a progressão, a forma como o texto deixa claro o propósito, tudo o que está acontecendo com o povo de Israel. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco este Jordão. O mesmo termo usado em Êxodo capítulo 14, Êxodo capítulo 15, com referência à travessia do Mar Vermelho. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. E aqui tem um bizu no versículo 19. Início do versículo 19, subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês. Esse era o dia estabelecido, inclusive, para a Páscoa. Há uma associação aqui do que começa com fé na travessia do Mar Vermelho e o que se encerra agora na travessia do Rio Jordão, identificando os dois eventos. Os dois eventos que acontecem na história da salvação do povo de Israel e que agora o povo é chamado a crer, a mover. O Egito, meus irmãos, era sinônimo de vergonha, aparentemente como resultado da própria desobediência de Israel a Deus. No entanto, Gilgal implica que a reprovação ou a vergonha foi removida. Há uma distinção aqui entre vergonha e culpa. A vergonha está associada a quem você é, e a culpa está relacionada ao que você fez. A culpa é uma boa reação para o crente que tem uma consciência saudável. Quando os crentes pecam, o Espírito Santo os convence. Isso é bom, pois faz com que o crente se arrependa de seu pecado. A vergonha
não é boa para os crentes porque abraça mentiras sobre quem somos. Os crentes não devem ser vítimas da vergonha, pois somos filhos de Deus. Agora vai ser deixada para trás a vergonha do Egito, a vergonha da peregrinação no deserto e abraça-se um novo tempo, Gilgal, o lembrete que Deus lidou com a minha culpa e com a minha vergonha. Deus lidou com a sua culpa do que você fez na cruz do Calvário. Mas não só com a sua culpa, Deus lidou também com a sua vergonha. De quem você é, pecador, de natureza pecaminosa. Deus lidou com isso. Deus lidou com isso na cruz do Calvário, onde Jesus foi pendurado no madeiro, para que eu e você, ele foi envergonhado, para que eu e você tivéssemos a nossa vergonha tratada, lidada. Então, até certo ponto, deixa eu me dizer isso de uma forma bem clara. Não importa, então, o que você fez ou quem você era. O dia em que Cristo entrou na sua vida, ele lidou com a sua culpa, a sua vergonha. Seu Egito fica para trás, agora é Gilgal. Lembre-se do que Cristo fez por você. Lembre-se, não se esqueça dos benefícios do Senhor. Ao participar da ceia do Senhor, regozije-se. Deus tratou o meu pecado, tudo que eu fiz. Tudo que eu sou, tudo isso foi tratado e agora eu sou quem Ele diz que eu sou. Fui feito filho dEle. E entra na terra. Meus irmãos, o que o Senhor começou com o povo de Israel, Ele há de terminar. O lembrete aqui de que agora nesse dia 10 do primeiro mês, aquilo que ele começou libertando o povo do Egito, agora ele está pondo um fim. Eu estou agora tirando você do Egito e pondo você numa terra. Lembra disso? O evento do êxodo não se sustenta sozinho, não é só o êxodo, está tirando do Egito para pôr em algum lugar. Deus tirou você do império das trevas para pôr você no reino de luz. Deus tirou você de um bando de pecadores para colocar você dentro de uma família, a família de Deus. Aquilo que Ele começa, Ele termina. Agora a celebração da primeira Páscoa coincide então com a celebração da entrada na terra prometida. O que o Senhor começou, Ele irá terminar num contexto de graça e resposta de fé. Graças a Deus por isso. Então, uma palavra de consolo, de conforto e até mesmo de confronto aos que estão desanimados, desencorajados na luta contra o pecado. Aquilo que o Senhor começou, Ele há de terminar. Aquilo que Ele começou, Ele há de terminar. Você já tem tudo o que você precisa em Cristo Jesus para respostas de obediência. O que te segura? O que tem se tornado mais importante do que servir ao Senhor? Será que você não está esquecido da purificação dos seus pecados, então está estagnado no desenvolvimento das virtudes cristãs? Quando foi a última vez que você deliberadamente pensou, olha, eu preciso, eu quero, à luz do que Cristo fez por mim, crescer em domínio próprio? Eu preciso, à luz do que Cristo fez por mim, crescer em bondade, fraternidade. E olhar a lista de 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 a 8 e dizer, Senhor, é isso aqui. O fato de que o Senhor está purificou os meus pecados, me salvou, o Senhor quer que eu cresça assim. E viva não mais como cego, esquecido da purificação dos pecados, mas ciente de que Ele me tirou do Egito e agora é Gilgal. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Particularmente essa é uma promessa que eu me apego, gosto e sou tremendamente consolado. Porque tem dias em que parece que a coisa deu muito ruim. Tem dia que parece que assim, eu não estou conseguindo caminhar, não estou conseguindo dar um passo para frente. Essa é só uma fotografia de um momento, não é o filme todo. Porque o filme todo é o seguinte, Deus começou, Ele vai terminar. Deus começou, Ele vai terminar. Não importa então o que você fez, quem você era, mas importa o que Cristo fez. Lidou com a sua culpa e com a sua vergonha. Ali então que amarra todos os eventos da nossa história é a proclamação da glória de Deus. A proclamação da glória de Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um evento paradigmático na história de Israel. Um daqueles eventos que se estabelece um marco do que o Senhor está fazendo, preparando essa nação, da onde viria o descendente da mulher, a saber, Jesus Cristo.
Todos esses eventos apontam para a salvação que hoje nós temos em Cristo. Todos esses eventos apontam para a obra de Cristo Jesus. E uma vez em Cristo Jesus, essa história da salvação, agora nós nos apropriamos para mudar a nossa história. Por causa do que Cristo fez por nós, então nós podemos responder com fé e seguir agora com passos de obediência, na certeza de que aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Ele vai terminar. Então, ânimo. Nós vamos seguir. E a coragem que precisamos é apenas para obedecer a palavra. Você não precisa ser perito em abrir Mar Vermelho. Você não precisa ser perito em abrir Rio Jordão. Você não precisa ser perito em salvar pecadores. Você precisa ser apenas alguém que responde com fé a palavra de Deus. Só. E já é pano para manga, não é? Mas esse é o que nos cabe. O Senhor, então, conhecido, gera temor no povo de Deus e fora do arraial. No versículo 24, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Isso tinha um papel para a edificação do povo, isso tinha um papel para espalhar o nome de Deus. Raabe já tinha ouvido falar do Senhor, lembra? Raabe havia escutado, falou assim, eu sei de onde vocês vêm. Vocês vêm daquele povo cujo Deus estraçalhou o Egito e vem marchando para conquistar tudo que eu consigo enxergar aqui nessa terra. O que você precisa de mim? A fama do Senhor se espalhou. Por quê? Porque o povo de Israel era muito top. Porque o Senhor ia na frente. O Senhor ia na frente. O Senhor vai lá na frente na Sibéria. O Senhor vai lá na frente nos ribeirinhos. O Senhor vai lá na frente em Portugal. O Senhor vai na frente. O Senhor vai na frente destruindo as fortalezas dos corações. É o Senhor quem vai na frente. Para que o nome dele seja conhecido. O nome dele seja conhecido. Tudo para a honra e a glória do nome de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 6, versículo 12, versículo 14. Depois de cada uma da apresentação das pessoas da Trindade, a sua atividade na nossa salvação, o apóstolo Paulo termina assim: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Para o louvor da glória de sua graça. Depois da atividade de Deus Filho, Jesus Cristo diz, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E depois do selo do Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Meus irmãos, na história, o povo de Israel é liberto, o povo de Israel é separado, o povo de Israel é transformado para a glória de Deus. Na nossa história, nós fomos separados para a glória de Deus. E Deus é zeloso com a glória dele. Deus não só é zeloso com a glória dele, ao ponto de não dividir com ninguém, como ao ponto de promovê-la. Ou seja, nós estamos no lado vencedor. Ele vai tornar o seu nome conhecido. Então entra na onda e surfa. E deixa ela nos levar. Em obediência à palavra de Deus, porque o nome dele vai ser conhecido. E o que nós fazemos com tudo isso? Lembrado que isso fez por nós é um exercício comunitário. E para isso nós temos mutualidades na comunidade da palavra. Nós somos uma comunidade da palavra. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a comunidade da palavra. Ela é criada pela palavra, sustentada pela palavra, mantida e nutrida pela palavra. Então nós construímos fé uns dos outros ao compartilhar nossas histórias da bondade, misericórdia e graça de Deus. Nunca devemos nos esquecer de fazer isso, pois contar partes da história nos ajuda a lembrar nossa dependência do Senhor, de toda a terra, e nossa interdependência uns dos outros, conforme orado por Jesus Cristo. Somente seu poder permite nosso progresso. Somente sua bondade possibilita a graça que recebemos. Devemos contar a história.
Talvez na terça-feira, ou na quarta-feira, ou na quinta-feira, ou alguns na sexta-feira, você vai se reunir com o seu agrupe, o seu pequeno grupo. Para quê? Para contar a história. Que história? A história de Jesus Cristo através da tua história. Conte a história da bondade de Deus na sua vida. Conte a história da bondade de Deus, como Jesus Cristo se mostrou misericordioso, gracioso na sua vida. E aquilo que Ele fez na sua vida precisa ser contado. E quando é contado e recebido com fé, edifica os irmãos. Nós somos a comunidade da palavra. Mas isso não vem natural com a gente. Nós temos que ser intencionais nisso. Sentar, ouvir, compartilhar o que Cristo Jesus tem feito na nossa história. Não só isso, mas nós temos também a ceia do Senhor. Hoje nós celebramos isso de uma forma especial. Nós celebramos a ceia do Senhor e fomos lembrados do que Cristo fez por nós. Nós precisamos ser lembrados disso. Então, no primeiro domingo do mês, em particular agora, nós vamos ter o batismo no dia 24 de novembro, vai ser no dia 24 de novembro. Se tivermos 2 turmas, nós vamos ter ceia dia 24 de novembro e no primeiro domingo de dezembro, 1º de dezembro. Olha que especial. Para quê? Para lembrar do que Cristo Jesus fez por nós. Nós precisamos lembrar disso. Nós temos batismo. O batismo é essa ilustração vívida daquilo que a história da salvação no povo de Israel, tanto na abertura do mar quanto na abertura do Rio Jordão, apontava. O batismo aponta essa história da salvação na vida de pessoas, em que elas morreram para o mundo, foram unidas com Cristo Jesus e ressuscitaram com Ele. E nós vemos isso de uma forma visual, não é só um caldo. Estamos vendo uma realidade espiritual sendo transmitida diante dos nossos olhos. Meus irmãos, a resposta à palavra de Deus na comunidade da palavra é obediência à palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, quando ela é ensinada, no contexto da comunidade, a resposta esperada é obediência. Nós vimos isso na história tanto de Josué, quanto dos sacerdotes, do povo, da tribo de Ruben, Gade, metade de Manassés. O evangelho que nos salvou é a mensagem que nos transforma e que proclamamos para a salvação de outros. Então, tudo aquilo que acontece na dinâmica da igreja, aquilo que é exclusivo a essa comunidade, é, meus irmãos, a confecção do veículo da proclamação do evangelho. Então, uma pergunta para que você termine pensando e orando. Como que sua vida mostra que você está lembrando do que Jesus fez por você? Lembre-se de lembrar. Lembre-se de lembrar o que Cristo fez por você. De que forma a sua vida hoje é um testemunho vívido de que você lembra o que Cristo fez por você. E que Deus nos abençoe com vidas transformadas para a glória dEle e para o nosso bem. Porque é nesse caminho de obediência que experimentamos das bênçãos reais do Senhor, vinculada com os propósitos do Senhor. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, aqui estamos diante do Senhor e da Tua palavra, reconhecendo, ó Deus, de que nós esquecemos da purificação dos pecados, por vezes vivemos estagnados, como se aquilo, ó Deus, que um dia professamos, não tivesse mais impacto em nossos corações. Eu peço que o Senhor nos conduza individualmente e como igreja, a desfrutar dessa memória, ó Deus, que deve ser trazida à lembrança, uma lembrança que deve nos levar à ação, uma ação transformadora do que Cristo fez por nós. Que esse processo transforme a vida de cada membro, ó Deus, da nossa igreja, a fim de que Teu nome seja conhecido. E as pessoas saibam, ó Deus, de que no quilômetro 11 se reúne um grupo de pessoas transformadas, para a glória de Deus. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.